Como é bom sentir a tua presença e saber, Senhor Deus, que tu é um Deus vivo, Senhor, e que a tua presença, Senhor Deus, é que nos alegra, Senhor. Não precisamos, ó Deus, fazer nada grandioso, porque tu é grande, Senhor. Tu é poderoso, tu é maravilhoso, Senhor. É por isso que a tua igreja, Senhor, te adora. A tua igreja sente o teu agir, o teu mover sobrenatural sobre ela, Pai. Aleluias. Continua conosco, Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero trazer uma palavra. Quando Deus falou comigo, eu fui convidado a estar num evento aqui da cidade para falar de ajuda de pessoas. E não era um evento evangélico, mas foi convidado todas lideranças religiosas, né, assim falando, não é verdade, para estar presente. Eu reluto muito para estar nesses lugares, né, mas eu fui. Ver que no município tem coisas boas, né, que às vezes nós não temos acesso, porque não sabemos das coisas que nós temos aqui. E tinha todas as religiões, não vou ficar citando o nome de religiões, tinham todas as religiões, inclusive pastores, não é verdade? E tem coisas, irmão, que a gente pensa que a gente só vai ver na internet. Tem coisas que a gente pensa que não vamos ver aqui. Eu não vou falar para vocês o que é que eu vi, lógico que não. Mas no momento do que eu vi, não estou falando de outras religiões, estou falando do nosso lado, de evangélicos, onde alguns evangélicos se apresentaram, né? E eu fiquei meio envergonhado, irmãos, com o que eu vi, que eu pensei que eu só vi aquilo na internet. Mas no mesmo momento que eu estava envergonhado, Deus falou assim no meu coração: não se envergonhe do meu evangelho, porque ele é poder de Deus. E no final a menina pediu para juntar todo mundo e tirar uma foto. E ela virou para mim e falou assim: pastor, eu sei que o senhor não gosta de tirar foto, mas aí Deus falou assim: você não pode se envergonhar do meu evangelho. Tira. Eu falei: vou tirar a foto. Mas ela falou assim: eu vou publicar. Eu falei: não tem importância. Pode publicar. Não tem importância. Pode publicar. Tem certeza, pastor? Vou tirar e você pode publicar. Esquenta a cabeça não. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente foge. Nós não podemos fugir. Nós precisamos acreditar nesse evangelho que nós vivemos. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Quando Paulo vivia lá num momento, está em Romanos, no capítulo 1, do versículo 16 em diante. Paulo lá também em Roma vivia, ou igual, ou parecido, né? O pessoal que estuda, né? Eu não sou estudioso, né? Acho que Paulo, né, Tiago, vivia ou igual, ou nós estamos pior hoje, né? Nós estamos pior hoje, então, um pouquinho ou muito? Muito mais, né? E Paulo, quando ele escreve isso, irmãos, porque ele vivia num momento difícil de onde ele estava, né? Cheio de coisas ruins. E Paulo, ele, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 16, ele fala a seguinte coisa: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Irmãos, o evangelho de Cristo que Paulo fala aqui, não é esse evangelho de jogo de luzes, não é esse evangelho hoje de uma teologia chamada teologia liberal, onde tudo pode acontecer. Paulo está falando assim: eu não me envergonho do evangelho da cruz de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, e de fé em fé, como está escrito: mas o justo
viverá pela fé. Irmãos, quando fala-se de justo viver pela fé, isso é um leque muito grande de coisas, que não é desse evangelho que nós estamos vivendo hoje. Quando ele fala assim, né, que ele fala assim, o meu justo, né, ele vive pela fé, significa que Deus, ele é aquele que provê tudo sobre a nossa vida. Eu espero tudo de Deus. Eu não posso estar aqui como líder, querendo arrancar de você aquilo que você não tem. Ou se você não tem e é seu, você tem que cumprir aquilo que foi determinado, só isso. Mas hoje em dia a igreja não está vivendo mais pela fé. A fé significa que você crê que Deus é doador. Ele é doador financeiramente, Ele é doador para a sua família, Ele é doador espiritual, que é o mais importante da igreja de Jesus, é a parte espiritual. E ele fala assim, o justo, ele vive pela fé. Irmãos, e olhando o nosso contexto de evangelho hoje, e muito parecido, né, irmãos? O evangelho de hoje é um evangelho de troca, não é verdade? Não é isso que se vive hoje, não aqui na nossa igreja, mas é um evangelho que se você der 1.000, Deus vai te dar 10.000. Se você vender todos os seus bens, doar para a igreja, Deus vai te deixar bilionário. De um evangelho de coisas, de efeitos, não é verdade? Hoje, quanto mais efeitos estiver dentro da igreja, a presença do Espírito Santo vem, irmão. Nada disso, irmãos. Nada disso. Nós que estamos aqui, irmãos, não somos animadores de palco, não. Você tem que sentir a presença, porque você quer a presença de Deus sobre a sua vida. Ela não pode ser imposta sobre a sua vida. Isso é evangelho, irmãos. Tem pessoas que não sabem o que significa a palavra evangelho. Evangelho significa boas novas. Evangelho significa que quando você chega aqui na presença do Senhor, algo sobrenatural de Deus, porque é poder, irmãos. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus. Ele não é poder do apóstolo, ele não é poder do pastor. Apóstolo nem existe mais, né? Isso é invenção hoje, né? Apóstolo é quem andou com Jesus. A não ser se ainda tem alguém ainda andando com Jesus por aí, né? Jesus ainda está andando na terra como homem, não está não. Então não tem apóstolo, irmãos. Não existe apóstolo. É pastor, é esse mesmo título que não resolve nada na nossa vida, se nós não tivermos a unção e a visão de Deus sobre a nossa vida. Não resolve nada, não adianta nada. Então o que acontece, irmãos? Nós não precisamos, irmãos, de apagar luzes, para que a presença de Deus se manifeste na minha vida e na sua vida. Isso é coisa natural de quem busca, de quem recebe, de quem se humilha diante da potente mão de Deus. Isso é evangelho. Eu costumava falar que existia duas igrejas. Uma igreja de quando subiu o monte, e a igreja daqui. A igreja do monte dava um cambalhota, pulava, saiam correndo, gente falava em mistério, o profeta acontecia. Quando chegava na igreja de luz acesa, os profetas e os crentes sumiam, irmãos. Só se apagasse as luzes. Será que Deus só age se você apagar as luzes? O nosso Deus é Deus da escuridão ou é o Deus da luz? Ele não é o Pai das luzes, não é isso? Ele age do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Irmão, se não tiver ninguém aqui, e esses instrumentistas começarem a tocar, cheio da unção e do poder de Deus, a glória de Deus vai se manifestar sobre esse lugar, porque Ele não depende de mim, para se manifestar sobre a sua vida. Ele não depende do pastor Elias, para que o poder dele se manifeste sobre a sua vida. Ele depende de que você abra o seu coração, e deixe Ele entrar dentro de você. Sabe por quê? Um coração quebrantado, Deus jamais o rejeitará. Mas irmãos, esse evangelho falsificado que nós vivemos hoje, é uma vergonha. Eu estava vendo essa semana 2 pastores de nome, fizeram uma live, os 2 brigando. Coisa horrível, irmãos, coisa horrível. Se o meu evangelho é evangelho de paz, por que nós vamos brigar por causa do evangelho, irmãos? Ele é evangelho de boas novas, evangelho de transformação, irmãos.
Como é que as pessoas vão crer nesse evangelho se quem está incumbido de pregar ele, que é um evangelho de paz, está brigando? Que transformação é essa? Tem um louvor que é do Nossa Lira, né? Que daqui uns dias você vai cantar, que ele diz assim: que mudança em mim fez o meu bom Jesus, quando ele em alma tocou. Um negócio assim: que mudança em mim, que mudança em mim, que mudança em você. Nós vivemos de fé em fé, irmãos. O justo viverá pela fé. Mesmo que hoje eu fale, mas daqui a pouco eu redobro a minha consciência e falo: Jesus, eu preciso me quebrantar diante da tua presença. Então a palavra de Deus, ela é muito justa, irmãos. Qual é o verdadeiro evangelho que você acredita hoje? Qual é o evangelho? O evangelho da mídia? O evangelho onde os grandes pregadores, irmãos, vou falar não, deixa eu ficar aqui, deixa eu pregar só o evangelho. Está abusando de cobrar para pregar e ficar tirando onda em algum lugar, fazendo selfie. Eu estou na Itália, eu estou na França, eu estou com dinheiro suado de alguém que doou para a casa de Deus. Será que é esse evangelho, irmãos? Ainda tem pessoas que botam assim: eu sou seguidor de fulano. Irmãos, eu sou seguidor de Jesus. Eu não sigo ninguém a não ser Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário e que foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, e morto ele não ficou, porque a sepultura não segurou ele, ele está vivo e está aqui no nosso meio. Esse é o evangelho de poder de Deus que eu creio e que você tem que crer. Aí você sabe o que acontece, irmãos? Quando o verdadeiro evangelho, irmãos, entra na nossa vida, olha o que ele na verdade é. Salmo 119, versículo 105, faça favor. Salmo 119, 105. Olha o que é o evangelho: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, irmãos. Esse é o Jesus que eu conheço, é luz. Ele não é treva. Ele não precisa de escuridão para que ele se mova dentro da gente, irmãos. Ele não precisa que eu feche as portas dessa igreja, tire as cadeiras, para que todo mundo entre em êxtase e depois não sabe de nada que aconteceu. Não, irmão. Tudo que acontecer de Deus, você tem que saber que está acontecendo ao seu redor. É dessa forma que funciona. Então é lâmpada para os meus pés, essa palavra, irmãos. Leia essa palavra, não é o que eu falo, leia essa palavra. Peça a Deus que mostre para você. Você quer andar direitinho? Ela é luz, ela te guia, ela te mostra onde você vai andar. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, olha o que essa palavra é, olha o que o evangelho é. Porque a palavra de Deus é viva, irmãos, ela é viva. Não importa quanto tempo ela vai passar, ela continua viva. Continua lendo ela é viva e eficaz. É mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Isso é a palavra, irmãos. Ela é a espada. Ela serve para cortar para mim, como serve para cortar para você. Ela não serve só para você, não. Ela serve para mim, serve para quem está aqui atrás de mim. Essa é a palavra de Deus, ela é eficaz. É ela que corrige, ela que te cura, ela que te liberta, é ela que te salva, ela que muda a trajetória da sua vida. É o evangelho, irmãos. Não é o que estão pregando, é um evangelho sem Bíblia, não. Eu estava vendo uma pregadora dando exemplo da Coca-Cola e do Dolly. Eu fiquei assim: meu Deus, veio dela pregar a Bíblia, falando do Dolly e da Coca-Cola, apresentando um ou outro, qual era o melhor, qual era o pior, que um não invalida o outro, que ninguém... O evangelho não precisa de mostrar nada de fora, é só Bíblia, irmãos. Essa palavra aqui, ela é eficaz, ela é cortante, ela me corrige, ela fala comigo, ela me corta, ela me fere quando eu leio. Quando eu preciso, ela me corrige. Leia a Bíblia, ela é viva, irmãos. A Bíblia, ela é viva. Mateus capítulo 4, versículo 4, coloca aí para mim. Mateus, olha o que é a palavra de Deus, o que é o evangelho verdadeiro, irmãos. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito:
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, irmãos. Essa palavra é alimento. Vive ela, come ela, vem para a escola dominical, vem aprender dela. Irmãos, nem só do pão, não é só do dia a dia, não é só do trabalho. Tem pessoas que não abrem mão do trabalho e não vêm na casa de Deus. Aqui é teu alimento, é o alimento espiritual. Vem viver isso, irmãos. É o que sai da boca de Deus que alimenta você. É o que sai da boca de Deus que faz você continuar vivo. É o que sai da boca de Deus que traz você para a presença dEle. É o que sai da boca dEle que mantém você de pé, irmãos. As pessoas estão querendo ouvir o que os homens falam. É o que sai da boca de Deus, irmãos. É o que Deus fala com você que te alimenta. Efésios capítulo 1, versículo 13. Mas também não basta ser só o evangelho, não. Tem mais uma coisinha aí, olha. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. A palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação, irmãos, não tem outro evangelho. Não tem outra explicação da palavra a não ser essa. Evangelho que liberta, evangelho de poder, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados, irmãos. Depois que você crer, depois que Jesus tira você da servidão do diabo, você precisa ser selado com o Espírito Santo da promessa. É necessário que você busque isso, que você seja selado, que você seja cheio do Espírito Santo, para que você possa resistir os dias mal e permanecer na presença do Senhor, irmãos. Lucas, capítulo 5, versículo 32. Eu não vim chamar a justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. A palavra-chave de Deus sobre a nossa vida se chama arrependimento. Senhor, eu errei hoje de manhã cedo, me arrependo, mas não quero fazer amanhã de novo. Mas, Senhor Deus, enquanto a vida, irmãos, tem que haver arrependimento. Eu tenho que estar todo dia pedindo arrependimento, Senhor. Eu preciso me arrepender todos os dias. Eu preciso todo dia conversar com Deus, trazer a minha vida daquele dia e falar assim: Deus, eu me arrependo dos meus atos que eu pratiquei nesse dia de hoje. Isso é uma palavra-chave. Senhor, eu quero avivamento. Avivamento sem arrependimento não existe. É necessário arrependimento. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Outra coisa que é necessário para o verdadeiro evangelho. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e toma cada dia a sua cruz e siga-me. Irmão, não é só jogar ela nas costas e falar: ela está aqui, não. Eu tenho que colocar ela todo dia. Eu tenho que negar os meus eus, irmãos. Eu sou, eu faço, eu posso, eu sei. De uma coisa eu sei, de que nada sei. Tem que ter o poder de Deus, irmãos. Se alguém quer vir após Jesus, tem que negar a si mesmo, negar as minhas vontades, os meus eus. Quantas vontades eu tenho, irmãos? Né, pastor Tiago, você vai de novo para lá ontem, né? Eu tenho que ir, não é? Eu tenho que negar a minha vontade. Minha vontade que eu falei contigo, Tiago, minha vontade é ir para casa, deitar e descansar. Mas eu tenho um chamado de Deus, eu tenho que negar a minha vontade e pegar a minha cruz, irmãos, jogar nas costas e seguir. É assim que funciona. Quando a Bíblia fala, irmãos, que é para mim negar os meus eus, é porque eu tenho eu, irmãos, eu tenho vontade. Sou um ser humano dotado de vontade. Mas quando eu lembro que eu resolvi a seguir Jesus, eu tenho que negar essas coisas. Eu tenho que abrir mão de tudo e falar: Jesus, que o teu poder se manifeste na minha vida. Eu tenho que pedir: Senhor Deus, me renova todo dia, cada manhã. Me dê força, Senhor, para que eu possa prosseguir, irmãos. Mas a minha vontade ontem era ir para casa e ficar em casa. Quem sabe tomar um banho de piscina, como todo mundo toma, não é verdade? Mas não. Naquele calorzão, 3 horas da tarde, eu estava de terno e gravata, indo para Vilar dos Teles. Eu estava tomando a minha cruz, de todo dia que eu tenho que seguir Jesus. Isso chama-se renúncia. Se você quiser seguir a Jesus, tem que renunciar os seus eus. Tem que renunciar às suas vontades. Eu tenho vontade igualzinho você tem, irmãos. Tenho vontade de ir ao shopping, tenho vontade de viajar, tenho vontade de passear, mas quem prevalece sobre a minha vida é a vontade de Jesus. É a cruz dele, que eu tenho que carregar todos os dias. Em João capítulo 3, versículo 5, o que não estão querendo mais, irmãos, venha do jeito que você está e permanece. Não.
Jesus respondeu: na verdade digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Sabe o que significa? Evangelho é poder de Deus, de regeneração, de nascimento, de nova vida, de transformação. Não tem como você ter um evangelho e continuar fazendo as mesmas coisas. Pastor, eu errei, falei. Sim, vai lá, para isso existe arrependimento, se arrependa. É necessário nascer de novo. Foi isso que Jesus falou com ele: você precisa nascer de novo. Em João capítulo 8, versículo 32. Irmãos, vamos fazer um culto de libertação. Não, irmãos. O culto já é de libertação. A palavra, Jesus fez algum culto de libertação quando ele estava nessa terra? Né? Quem é estudioso, e será que vocês leram que Jesus reuniu e falou assim: hoje é culto de libertação? Irmão, os homens que inventam isso. A libertação parte da minha vida, porque a palavra diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem nos liberta é a palavra de Deus, irmãos. Não tem que estar fazendo culto de libertação, não. Olha, tem que ter, 7 semanas de libertação, 30 dias de derrubando as muralhas, não sei da onde. Irmãos, isso é mentira, irmãos. Isso é mentira. Isso é para ganhar dinheiro de alguém, para encher a igreja. O que enche a igreja é a vontade de adorar o Senhor, é a presença real do Espírito Santo de Deus. Se essa presença não atrair você até aqui, irmãos, eu desisto. E se você vir por minha causa também, desiste, porque você pode se decepcionar comigo e ir para o inferno. Mas se você segue a Jesus Cristo, Ele jamais decepciona alguém. Jesus jamais larga alguém para trás. Jesus jamais esquece de alguém, mas eu esqueço, irmãos. E às vezes eu falo que vou mandar uma mensagem para alguém, daí a 15 dias eu lembro que eu ia mandar uma mensagem. Fugiu da minha memória, acabou. Quando alguém me dá um recado, eu falo assim: escreve, que quando você sair eu já esqueci. Eu sou esquecido, mas o meu Deus não esquece de você. Ele não te abandona. Você sabe por que você está aqui nessa noite? Porque Ele trouxe você aqui. Você não veio por vontade própria. Foi a presença dEle que moveu você sobre a sua casa e trouxe você a esse lugar, e dizendo assim: olha, o meu evangelho é poder de Deus, e se eu tenho poder, eu vou tirar você da sua zona de conforto, e vou levar você aos meus átrios, para que você possa exaltar e glorificar o meu nome. Foi para isso que Deus trouxe você a esse lugar. Isso é que Deus quer de você: um evangelho de transformação, um evangelho de mudança, de nascimento, de libertação. Mas pastor, eu só liberto só se eu botar a mão na minha cabeça. Irmão, se eu ficar botando a mão na cabeça de todo mundo, eu vou morrer seco. Eu não vou suportar, eu não vou aguentar. O evangelho tem que entrar dentro de você, irmãos. A palavra de Deus tem que estar viva. Ela é eficaz. Se você viver a palavra de Deus, ela por si própria vai falar com você. Você não precisa pedir a ninguém: ora por mim para Deus falar comigo. Não, ela vai falar com você, porque Ele te ama. E se você está vivo, você levantou nessa manhã, foi a misericórdia dEle que se renovou. Então adore o Senhor por isso. Pastor, não aconteceu nada na minha vida. Quem está vivo aí diz glória a Deus. Então aconteceu algo sobrenatural, o fôlego de vida que só Ele pode te dar. Então você tem motivo de sobra, não tem? Eu tenho, irmão. Quando eu abro meus olhos de manhã assim, que eu falo: Jesus, acordei, estou vivo, Senhor, muito obrigado. Eu vou lutar para que esse meu dia seja maravilhoso, Senhor. Vai acontecer coisas ruins, né? Como acontecem coisas boas, mas também acontecem coisas ruins. As pessoas pensam que seguir a Jesus só acontecem coisas boas. Não. Um dia Ele virou para os seus discípulos e falou assim: olha, faz o seguinte, não me seguem não, porque eu não tenho onde reclinar na minha cabeça, eu não tenho onde morar, eu não tenho paradeiro, então não me segue. Aí Pedro falou assim: Senhor, se contigo é difícil, pior ainda. Para onde iremos nós? Pois só Tu tem palavra de vida. Só Ele tem palavra de vida. Só Ele tem palavra de transformação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, irmão, se alguém está em Cristo, Ele fala assim na palavra dele:
Se você me buscar de todo o teu coração, de toda a tua alma, se me buscar, me achareis. Serei achado de vós. Você busca e Ele vem até você. Mas pastor, mas Ele não é onisciente nem presente. Mas Ele quer que você faça alguma coisa, irmão. Saia dessa zona de conforto. Sabe, esse louvor que ela foi cantada aqui agora, Yahvé. Como esse louvor mexe comigo, irmãos. Para quem não sabe, nem seus nomes de Deus. É o que reflete quem é Deus. É só Deus que está falando ali, tá? Ele é Jireh, Ele é Jeová provedor. Ele é aquele Deus que cura. Esse é o meu Deus. Ele é libertador. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas já passaram. Ei, teu passado. Quem gosta do teu passado é o diabo. Pastor, mas quando é o meu passado? Meu passado? Agora há pouco, quando eu vim para a igreja, para mim já foi passado. Acabou. Eu quero viver coisas novas. Eu quero viver o novo de Deus sobre a minha vida. Tem pessoas que gostam de ficar, porque no passado eu era assim, no passado eu batia nos outros, no passado, para com isso, vive o novo de Deus. Aqui no passado a igreja aqui era melhor, é de hoje que é melhor, irmãos. Essa igreja que é melhor. O passado passou, acabou. Vive o novo de Deus. Aí a gente vem para cá e canta, eu quero viver algo novo, e não vive nada, irmãos. Tem um versículo da Bíblia que diz assim, esse povo, acho que está em Jeremias, se eu não me engano, me corrige, esse povo só me adora com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, não é Jeremias que está escrito? A gente tem que entender, eu adoro de coração. A palavra de Deus diz que do coração procede todas as coisas. O que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. É o que eu falo. Então seu coração tem que estar limpo para adorar o Senhor, para glorificar o nome dEle, para exaltar o Deus. Eu preciso viver algo novo de Deus. Você precisa viver esse novo de Deus. Irmãos, eu botei uma coisa no meu coração, de não ficar chamando ninguém mais para a igreja. Fulano, vem para a igreja, por favor. Você precisa de Deus, irmãos, eu não preciso disso. Jesus foi na casa de alguém e falou assim, vem cá me adorar, não. Ele falava assim, vem, me segue. As pessoas seguiam Jesus, irmãos. Jesus naquela época não tinha telefone, né? Mas ele podia falar assim, vai na casa de fulano e traz ele aqui para me adorar. Não, irmãos. Os crentes de hoje têm que buscar ele em casa. Não tem vontade, irmãos, de vir para a casa do Pai e adorar o Pai. Sabe, se estiver doente, né? Está internado muito mal. Vamos orar, vamos, sim. Mas ficar em casa, irmãos, de pirraça, choramingando, porque nada acontece. A pessoa passou por mim, não olhou para mim, não falou hoje, não vou mais na igreja. Irmãos, que evangelho é esse que nós vivemos? Que poder é esse que você sente desse evangelho? Não. Eu preciso estar na minha casa incomodado, com vontade de estar nos atos do Senhor. Irmãos, eu fico incomodado. Tem dia que eu estou cansado e falo assim, Deus, acho que eu vou ficar em casa. Vou ficar em casa nada. Deus, eu vou lá adorar o Senhor. Não importa. Eu preciso ter essa vontade. Quando eu estou em Cristo. Está escrito, se alguém está em Cristo. Nosso evangelho, irmãos, é cristocêntrico. Não é pastorcêntrico. Não é igreja cêntrica, é cristocêntrico. Evangelho da cruz que ficou vazia. E nós aguardamos, irmãos, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Eu estou 15 dias pregando isso. Estou 15 dias dizendo que Jesus está voltando. Espero que Deus não me pegue falhando, para que eu possa subir. Que Ele possa me chamar e eu possa estar na direção certa que Ele me colocou. Que eu não possa sair da visão daquilo que Ele me chamou. Eu não estou preocupado, irmãos, do modismo. Não estou preocupado que se para encher a igreja é necessário fazer coisas. Eu não vou fazer. Eu vou permanecer no mesmo evangelho. Quem quiser que procure esse evangelho, mas que não produz cura. Emoção, irmãos.
Eu não preciso de emoção, eu preciso da presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu preciso ser selado pelo Espírito Santo de Deus. A emoção acaba, mas a presença do Espírito Santo de Deus não sai da nossa vida, irmãos. Então vamos viver o Espírito Santo sem emoção. Vamos viver a presença dele sobre as nossas vidas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?